Olá, eu sou Edmeia Santos, estou aqui para falar o que o GEC representa para mim, não é? Como é que o GEC entrou na minha vida e onde eu estou hoje fazendo o quê? O GEC, o Grupo de Pesquisa Educação e Comunicação, que depois virou Educação, Comunicação e Tecnologias, foi a minha primeira comunidade científica. Eu conheci Nelson Preto de um jeito muito lindo. Ele voltava de seu doutorado na USP, do seu doutorado sanduíche na Itália, e lançava em Salvador o seu livro histórico, Escola Conhecer Futuro. Quando eu vi aquele homem lindo, articulado, performático, falando que as tecnologias digitais em rede não eram ferramentas pedagógicas, não eram recursos didáticos, que aquilo significava muito mais que isso, que essa instrumentalidade, que o digital em rede era exatamente novas formas de pensar, fundamento para forjar novas formas de ser, de pensar e de agir. Isso mexeu muito com a minha cabeça. E eu amei aquele lançamento com palestra dentro de uma escola, inclusive em Salvador, porque aquilo conversava e dialogava diretamente comigo. Eu acabara de me formar em pedagogia, né, na Universidade Católica de Salvador, e estava como professora substituta na UFES, onde eu comecei a docência universitária de pesquisa. Também dava aula de informática educativa em grandes e importantes escolas em Salvador, e também era instrutora de informática do Sistema S do SENAC. E aí eu vi o Nelson nessa palestra, fiquei muito inquieta, fiquei querendo muito conhecer mais essa pessoa. E aí uma amiga querida, que à época era minha aluna, Lin Alves, era minha aluna, gente, de Excel avançado. Comentei com Lin, que tinha ido nesse lançamento, e Lin me confessou que era mestranda de Nelson Preto. Ela, Arnaud Soares, Cris Nova, era um GEC primeira geração. E aí a Lin, com sua generosidade, me leva para o GEC. E no primeiro dia, né, quando eu me apresentei, Nelson Preto me deu uma tarefa. E eu cumpri essa tarefa com louvor. Ele queria saber como que estava sendo a informática educativa praticada nas escolas de Salvador. À época eu trabalhava no Sartre, no módulo, e eu trabalhava por uma empresa terceirizada, porque naquele ano, se eu não me engano, 97 do século passado, a gente não tinha formação específica nas universidades públicas para o ensino de informática nas escolas. As escolas contratavam empresas terceirizadas, algumas franquias internacionais e outras que surgiam por conta própria, por iniciativa de professores. Então eu fui, gente, atrás, inclusive, da concorrência. Eu arrumei um jeito de entrevistar coordenadores de informática na educação de escolas diferentes e fiz um texto e uma apresentação. E assim, acho que um mês depois eu cumpri essa tarefa e já era GEC, porque eu acompanhei de perto, com um prazer imenso, o surgimento dos núcleos de tecnologias educacionais, aquele projeto do MEC que formou em rede o Brasil inteiro, diferentes especialistas em informática. Dessa experiência como voluntária, trabalhando com Arnaud, com Lin, com Cris, que eram mestrandos e que faziam, não é, junto com Nelson Preto, os processos formativos na Bahia, eu conheci pessoas incríveis, pessoas maravilhosas. E no ano seguinte, né, eu concorri, né, à seleção de mestrado. À época era só o mestrado da FACED, para a Bahia inteira. Então imagina você concorrer com professores universitários, porque a UNEB era né, a maior multicamp, a segunda maior multicamp do Brasil, e ainda concorrer com pessoas que vinham do Brasil e de fora para estudar com grandes nomes, né, com Felipe Serpa, Nelson Preto, Roberto Sidney Macedo, Cipriano Lucchesi,
Terezinha Frois. Então eu fui aprovada no mestrado e o Nelson nem chegou a me entrevistar, porque ele tinha acabado de ir para o seu primeiro pós-doc em Londres. Então eu passei o meu primeiro ano de mestrado sem meu orientador, mas à época eu fui da primeira turma, né, que se fazia mestrado em 3 anos. Então quando o Nelson Preto voltou, fizemos muitas coisas maravilhosas. Ser orientanda de Nelson Preto mudou a minha forma e inspira a minha forma de orientar, porque Nelson não é aquele que exatamente vai corrigir o seu texto, que vai ficar ali te acompanhando. Ele forma as pessoas pelo jeito de ser dele. Agora eu gravo esse vídeo na Quinta Avenida, em frente à biblioteca de Nova York. Eu estou aqui de férias, fazendo pesquisa. Eu estou em campo estudando como que se aprende com a cidade, na cidade, através da arte, da tecnologia. E Nelson, quando ele volta do seu pós-doc, ele não faz uma palestra do que ele estudou, apresentando dados de uma pesquisa. Ele cria um dispositivo chamado Conversa de Pesquisador, e aí ele vai contar como foi a viagem, o que ele aprendeu, o que ele comeu, o que ele bebeu, os museus que ele visitou. Isso, gente, não tem preço, né? Isso é inspiração de formação, porque entende a formação em movimento. E aí eu fui muito feliz no GEC. Eu tive a honra de conhecer Maria Helena Bonilla, que era doutoranda e que à época foi praticamente uma orientadora para mim. Era a pessoa que lia meus textos, que corrigia, que ficava ali no miúdo. E com o Nelson a gente estava na rua, a gente estava palestrando por aí, a gente ia para a Amped, a gente lia todo o Pierre Lévy, que estava sendo traduzido em língua portuguesa. A gente estudou tudo isso no GEC. Nós passamos por processos formativos lindos, demos muitos cursos, a gente fez processo formativo para o MST, para o Cefet, e todos nós éramos tratados com a mesma horizontalidade, desde os bolsistas de iniciação científica aos pós-doutorandos. Então, onde é que eu estou hoje? Hoje eu sou professora titular livre da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Há 6 anos eu trabalho nessa universidade. Eu sou titular por concurso público, mas antes eu passei 13 anos na UERJ, cheguei a ser professora associada e tive 7 anos de carreira na Bahia, trabalhando na UNEB, na UFES, como professora substituta. Cheguei a ser concursada da UNEB, onde estive por 1 ano. Enfim, nós estamos agora em festa, comemorando 30 anos de GEC. E eu sou muito feliz de poder contar essa história e de fazer parte desse coletivo maravilhoso de amigos e de intelectuais que muito me inspiram. Um beijo grande, vamos curtir essa festa, aprendendo muito. Terceiro Seminário Internacional Conexão Escola Mundo. Educação, Ativismos e Soberania Digital, de 15 a 18 de outubro, na Faculdade de Educação da UFBA. Inscrições abertas e gratuitas. Acesse agora mesmo e participe. escolamundo.ufba.br/seminário 2024. Uma realização do GEC, Grupo de Pesquisa, Educação, Comunicação e Tecnologias. Há 30 anos, afirmando que a colaboração pode fazer coisas incríveis.